Deixa eu entender. Quer dizer que só de pensar que está chegando o dia daquela reunião importante, um projeto que você precisa apresentar, uma reunião engajadora com o cliente, um trabalho de conclusão de curso, a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado, não importa, você precisa fazer uma sustentação oral, você vai ter que falar em público, e só de pensar que os dias estão encurtando e que esse dia está chegando, você já começa a suar, já dá um suador, uma tremedeira, aquela virada de estômago nebulosa que ninguém aguenta, já começa a se preocupar. E aí você está confabulando aqueles temores que são globais, do tipo, e se der branco? E se eu travar? E se eu esquecer alguma coisa? Meu Deus, o que eu faço? Então, calma. Calma, porque se você está sentindo isso, você está no canal certo, você está no vídeo certo. Então, eu já recomendo a ficar comigo até o finalzinho. Por quê? Porque eu vou revelar para você estratégias que te ajudam a contornar essas emoções, construir a sua autoconfiança e evitar o risco de perder o fio da meada e a sua apresentação ser um fiasco. Ninguém quer isso e, no fundo, nem você. Aliás, aproveita, já compartilha esse vídeo. Aliás, dá um like para o YouTube compartilhar esse conteúdo para mais pessoas. Assim você ajuda o papai aqui, claro, e ajuda as pessoas que precisam desse conteúdo e sofrem com essa mesma emoção que é tão prejudicial para você que precisa se protagonizar. Vamos nessa? Segura aí, roda a vinheta. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que não me conhece, eu sou Marcel Tonon, eu sou mestre de cerimônias corporativo e mentor em oratória. Agora, pega a primeira parte. Eu disse, eu sou mestre de cerimônias corporativo. Portanto, já deu para sacar? Sem autopromoção, não é nada disso. Eu quero só que você entenda que eu sei, por ser mestre de cerimônias e por falar em público todos os dias, eu sei o que você sente. E convido você a ficar no meu canal e acompanhar esse conteúdo, porque eu vou dividir com você a minha vivência real, a minha vivência de todos os dias, que é a atividade de mestre de cerimônias, que faz o quê? Que fala para plateias numerosas, dia sim, dia não. Então são 500, 1.000, 2.000. Eu vivo em eventos corporativos, convenções, congressos, premiações, e são públicos exigentes, são públicos que estão lá na expectativa de uma comunicação altamente dinâmica e de resultado, portanto eu não posso falhar. E aí aprender comigo é implementar uma nova mentalidade comunicadora e técnicas que vão protagonizar a sua comunicação. Então, eu acho que você entendeu a importância e esse vídeo eu acredito que pode ajudar você demais. Então, simbora para a gente entender como é que você pode vencer essa fragilidade que tanto te incomoda. A começar pelo primeiro ponto que é importante, controlar as emoções. O branco nada mais é do que uma reação física, uma reação biológica que a gente puxa de nossa ancestralidade. Olha que coisa doida. Claro, a ciência já nos explica. O branco nada mais é uma consequência da forte descarga de adrenalina que nós vivenciamos quando estamos muito nervosos. Ou quando o cérebro ou a sua mente diz para você, cara, você está em perigo. Rapa fora. Foge que você está em perigo. Então, essa reação de praticamente entrar em estado de choque, veja que é tão similar a quem está sendo assaltado, leva um susto muito bruto, qualquer coisa que seja repentina e perigosa vai fazer você entrar em choque e travar. E essa consequência é muito similar quando você está falando em público. Isso tem uma relação muito íntima com, de novo, a nossa ancestralidade. Por quê? Porque nós, antigamente, já falei isso várias vezes, trazemos aí as memórias do cérebro reptiliano, portanto, vivíamos em bando, não podíamos desagradar, tínhamos sempre que agradar as nossas lideranças para não sermos expulsos da tribo, e se assim fosse, estaríamos vítimas aí dos predadores, a vida era salve-se quem puder. Não que seja muito diferente nos dias de hoje, mas entenda que o conceito de fazer com que você precise se proteger e o conceito protetivo de fuga do nosso cérebro se dá por essa ancestralidade. E ela vai ecoar e cascatear na sua comunicação. Por quê? Como você vai falar em público? Se você não tem uma relação muito amigável com isso, a tua mente entende que você está em perigo. E aí, essas reações são aquelas fatídicas que vão te atrapalhar. Você começa a suar, você perde o fio da meada, você trava. Há uma consequência que é sequencial e é secundária, mas muito importante, que é o teu corpo começar a esboçar isso. Esse é um ponto que eu falo muito e bastante perigoso, porque primeiro, mão suando,
você começa a ter o rubor facial, dor do estômago, borboletas no estômago, começa uma tremedeira, o teu olhar fica perdido, você trava, perde a memória e perde o fio da condução, e o que é pior, aí o teu corpo começa a demonstrar isso, que é algo que eu quero muito que você entenda, e eu insisto com os meus alunos que é fundamental começar a aprender a contornar. Por quê? Porque o corpo vai dizer que você está nervoso. Ah, mas e qual é o problema de estar nervoso? Claro, não tem nenhum grande problema, todos nós estamos nervosos, mas é importante entender que a máscara da credibilidade e da autoconfiança, dependendo do que você vai fazer, vender um produto, fazer uma reunião, engajar, conseguir uma promoção, apresentar um projeto, gente, isso aí é fundamental, você precisa trabalhar essa máscara. Então eu não condeno estar nervoso, todos nós estamos, eu tenho 23 anos falando em público e eu fico nervoso. Eu tenho um receio muito grande, até por experiência, de travar e perder o fio da meada, perder o texto, a leitura, a minha linha de raciocínio, gaguejar, perder o ritmo. Então quando tudo isso acontece, você perde cadência, você perde ritmo, as pessoas não prendem atenção no que você está dizendo e aí você não leva a tua comunicação a lugar nenhum e se você não leva, as pessoas não engajam, você não produz o resultado, que é vender, convencer, ensinar, qualquer que seja o teu objetivo, ele não acontece. Então entenda como é importante dominar essas técnicas e evitar que o seu cérebro entre no modo perigo, fuga, tempo das cavernas. Como é que a gente vai evitar isso? Começando um novo trabalho mental. As pessoas que estão muito de verdade sofrendo com esse mal são pessoas que têm as janelas de pensamento negativa muito afloradas, estão sempre construindo ideias negativistas de que, não que são pessimistas, né, mas de que algo vai dar ruim e se. Conhece o mal do e se? O e se é quando você só começa a criar expectativas até protetivas. Muitas vezes as pessoas pensam assim porque querem já criar o plano B, o segundo plano, né, o plano B e o C, se isso acontecer, mas de tanto pensarem no plano B e no C, elas começam a construir a ideia de que aquilo vai de fato acontecer. E aí acontece, não é? Se a gente pensa, se a gente pode pensar, a gente pode executar. Então, de fato, acontece. A mente é poderosíssima. E essas pessoas que têm janelas de pensamento muito afloradas de forma negativa e começam a acreditar e pensar no plano B e acreditar que aquilo não vai dar certo, invariavelmente elas sentem essas emoções antes da hora, aquilo acontece e é do psíquico para o físico. E aí fatalmente você vai travar. Então como você evita isso? Primeiro, feche essas janelas, não pense negativo. E se você, ponto importante, se você costuma se preocupar demais com o olhar do público, se você está muito conectado com a rejeição, que aliás é uma das ferramentas mais importantes a ser usadas e o que justifica essa trava e esse branco, é a sua preocupação com a aprovação e a rejeição. De novo, isso tem a ver com a ancestralidade, com o seu modelo de criação, a forma como você foi educado e se você passou por uma passagem marcante que te bloqueou, você nem sabe, às vezes está no teu subconsciente, de infância, de adolescência, enfim, não importa. E aí você ficou introspectivo, travou e a tua relação com falar em público não é boa. Então, se você carrega algumas desses sinais, é importante você já começar a entender que o teu público não é teu inimigo, ninguém quer te matar em praça pública. É construir uma mentalidade diferente, começar a trabalhar o pensamento positivo e se desprender da construção de ideias de que algo vai dar errado. Outro grande ponto, na sua comunicação, como é que você evita o branco? Construa um mini roteiro mental, organize as suas ideias. Pensa o que você vai falar no começo, pensa o que você vai falar de tão importante no meio e pensa como é que você vai amarrar isso, ponto. 3 situações fundamentais para você não se perder. E aí, para ganhar autoconfiança, eu recomendo que você comece da seguinte forma, presta atenção. Para não se perder, joga logo uma introdução, um resumão sobre o assunto. Já joga assim, gente, olha, eu gostaria muito de falar sobre, hoje eu vim aqui para falar sobre os benefícios e a vantagem de se fazer tal coisa. Ponto. Você já abriu a tua mente para um começo, uma linha de raciocínio inicial. Aí pausa e respira. Fazendo isso, fazendo essa pausa e respirando, você dá fôlego para a tua mente raciocinar. Na sequência você vai, e aí já vai conectando com o assunto.
Durante todo o meu trabalho, durante os estudos que nós fizemos, durante as análises, não importa o que você vai falar, estou aqui imaginando. Aí você começa a trazer o núcleo, ou você conta uma historinha se for para contar. Antigamente nós tínhamos resultados assim, antigamente fazemos assado, antigamente nós tínhamos históricos de tais coisas, e aí começamos a perceber que isso não ia bem, enfim, não importa. Estou dando um exemplo para você. Com pequenas pausas e fazendo pequenos resumos, você alimenta o teu cérebro com informação e evita de sofrer com esse choque para ter esse branco. E outro ponto fundamental, nessa hora a tua mente dá um refresh e traz para você uma mensagem de relaxamento, você está indo bem. Quando o teu cérebro devolve para você que você está indo bem, você começa a fortalecer essa autoconfiança que é muito importante. Gente, a autoconfiança é vital e você precisa construí-la para que você não seja vítima e não deixe a adrenalina te derrubar, porque a adrenalina é inevitável, a gente sempre vai sentir. Mas quando você já começa a fortalecer a autoconfiança, você dá um bloqueio nessa descarga. O que é preciso é bloquear essa descarga forte que vai te fazer mal, vai fazer você suar, vai fazer você entrar em pânico, logo em choque, dor de estômago, aí vem o corpo reagindo, o olhar, enfim, tudo aquilo que eu já falei no início do vídeo que não te ajuda. Então pega essa dica importantíssima, organize as suas ideias, começo, meio e fim, coloca as informações nessas partes da sua apresentação e vai jogando um tema, respirando, para alimentar o teu cérebro. Joga outro ponto, respira, vai alimentando o teu cérebro. Não quero dizer que você vai falar todo picado, todo pausado, mas aproveite ganchos importantes para você lançar e fazer com que esses ganchos sejam a ponte para você não se perder nas suas ideias. E claro, para não demonstrar a insegurança que é normal, mas a gente não quer, trabalhe a projeção vocal, faça um exercício de voz para ter uma boa dicção, vigie o teu postural, muito importante vigiar o postural, não dê as costas ao público, ombros erguidos, peito estufado. Quando você já começa nessa postura positiva, o teu cérebro já vai fluindo com segurança. Isso é importantíssimo para você não desmontar e não sofrer com o branco. O branco é a perda de memória por choque. Pegou? Entendeu? A perda de memória por choque é por forte descarga de adrenalina e não queremos que isso aconteça com você para você não perder o fio da meada e poder dar um show de apresentação, o que quer que você faça. E dando aqui prosseguimento na nossa aula, trazendo esses insights importantes para você, eu recomendo muito que você jamais negue o palco, não desperdice uma oportunidade de falar bem. Comece com pequenos exercícios, grave um áudio, faça a leitura de um texto, grave-se em vídeo, usa o teu celular, as ferramentas são infinitas. E não adianta, é igual andar de bicicleta, é só praticando que você vai começando a construir a sua autoconfiança. Vai construir de uma forma não técnica, se você não estiver sendo guiado por um curso ou sendo guiado por um profissional, por um mentor, mas você começa a se desprender dessas emoções negativas. E aí você vai dar um passo mais técnico futuramente. Aliás, esse é o meu convite. Então, já que você está aqui, eu vou fazer aquele jabá muito legal, porque se você quer começar já, hoje mesmo, com atributos técnicos, desenvolvendo a sua comunicação com quem vive dos palcos, o meu curso está livre para você. Então, olha só, eu gravei 41 aulas, são videoaulas bem gravadas com atividades práticas, exercícios e conceitos importantíssimos para você destravar já. Então, tudo que eu falo aqui no meu canal está compilado nessas 40 aulas gravadas que você acessa onde quiser, do seu tablet, do seu celular, do seu computador, da sua TV, no seu tempo, a hora que você quiser, quando você quiser. E no final a gente vai para uma mentoria, 1 hora eu e você, para realizar as atividades práticas que estão ali no curso, muito acessível, que você pode começar hoje mesmo. Como é que eu pego esse curso? Lindo! A descrição, eu já coloco na descrição, coloco no comentário, você vai na bio que o link está lá. Então você acessa o curso, já desbloqueia e começa a estudar hoje mesmo. E para você implementar e melhorar a sua comunicação, olha aí que maravilha, eu já vou recomendar outros vídeos para você, então não perde, se inscreve no canal, dá um like para compartilhar e fica comigo, porque todos os vídeos que eu coloco aqui são técnicos de quem vive os palcos para ajudar você a falar melhor, não sofrer com o branco, não travar e alcançar posições de sucesso. Porque quem fala bem vende mais, quem fala bem se protagoniza, quem fala bem abraça novas oportunidades. Elas estão aí para quem sabe se comunicar. Acredite. Um beijo no coração, espero que esse vídeo possa ter te ajudado e a gente se encontra aí nos canais. Ou quem sabe em aula. Vou te esperar, viu? Fui.